Graça e paz, amados irmãos, aqui é o pastor Wander. Nós vamos estar refletindo um pouco aqui com relação à nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Eu gostaria de ler, para início da nossa reflexão, Mateus, capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, versículo de número 24, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão com os amados a respeito da vida cristã. Recentemente, pregando a palavra do Senhor ali na nossa comunidade, a comunidade bíblica, eu disse que não é sobre muito, nunca foi sobre muito. A vida cristã nunca foi sobre muito. Por quê? Porque Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos entram por ele. Mas larga é a porta e lá espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Então, a vida cristã nunca é sobre muito. Essa é uma verdade. E eu gostaria aqui de trazer uma reflexão com relação à realidade cristã que nós estamos presenciando. As diversas denominações cristãs acabam por proporcionar diversas oportunidades para que o ser humano possa se congregar como igreja e servir a Deus. Entre essas diversas denominações cristãs, nós temos denominações boas, saudáveis, e outras nem tanto, e outras até denominações extremamente prejudiciais na vida espiritual. É comum nós encontrarmos, às vezes, igrejas que estão cheias de membros, ou os cultos cheios, e outras igrejas que você olha e tem poucas pessoas, poucos membros, bancos vazios. O que causa essa dificuldade? Por que em algumas igrejas existe muitos e outras igrejas poucos? Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão para vocês a respeito da vida espiritual, e eu gostaria aqui de usar como exemplo, quando nós vamos ao médico para fazermos uma consulta com o médico. Os médicos geralmente, a primeira coisa que é feito com o paciente é a pesagem. Pesa-se o paciente e mede-se a altura. Esse procedimento, conhecido como antropometria, é um recurso pelo qual os médicos vão se orientar para ver se aquele paciente está com altura adequada ou não. Está com crescimento adequado ou não. Se o seu peso está acima do peso ideal ou abaixo do peso ideal. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: eu estou acima do peso. Outras dizem assim: eu estou abaixo do peso. Por quê? Alguma coisa está errada. Quando isso acontece, tem alguma coisa que está contribuindo para que isso aconteça. E muitas das vezes o problema pode até estar no tipo de vida que se leva, a alimentação. E por isso os médicos logo perguntam se o paciente, o que ele alimenta, se ele alimenta adequadamente, o que ele tem costume de comer, para a partir daí então avaliar se o problema daquele paciente não está vinculado ao tipo de alimentação daquele paciente. Bom, também dependendo das situações do paciente, é orientado cortes na alimentação. Às vezes um determinado alimento que aquele paciente não pode comer, porque vai ser prejudicial, vai agravar o seu quadro de saúde,
ou talvez seja até o fator pelo qual ele está adoecendo, por causa do tipo de alimentação. Então o médico vai estabelecer alguns cortes de alguns alimentos para aquele paciente. E às vezes, nesses cortes são até coisas que nós gostamos, acostumamos. E às vezes nós não queremos abrir mão, mas é necessário para a saúde física. Também é perguntado para o paciente se ele tem costume de praticar exercício físico, ou se ele tem uma vida sedentária. Tudo isso é importante para manter, para avaliação do quadro clínico e para manter a saúde do paciente. Mediante essas respostas, o médico vai fazer os diagnósticos e vai fazer, quem sabe, alguns exames para chegar ao resultado final e então a partir daí começar o tratamento necessário. Pergunta se tem vício. Geralmente o médico pergunta se tem vício. Algum tipo de vício, o médico chega até a dizer para o paciente: se você continuar praticando isso, você tem vida para pouco tempo. E aí a pessoa tem que decidir se ele quer viver mais ou se quer reduzir o seu tempo de vida. E aí, entre alongar o seu tempo de vida e manter o seu prazer pelo vício, ele tem que então fazer a sua opção. Bom, no campo de vida do sedentarismo, geralmente o sedentário ele vai justificar a sua prática sedentária. Falta de tempo, não gosta de exercícios físicos, ou tem preguiça mesmo de fazer exercício físico. Geralmente é isso. No campo espiritual, meus irmãos, é a mesma coisa. O campo espiritual também, nós precisamos de ter algum diagnósticos da nossa, ser avaliado espiritualmente, a nossa condição espiritual. Como eu disse de início, igrejas cheias não quer dizer que sejam igrejas saudáveis. Porque uma pessoa pode estar acima do peso, e isso é prejudicial, isso demonstra que não há saúde. A pessoa pode estar inchada, então não é saúde. Às vezes uma igreja que está com poucos membros, e até tendo espaço de sobra nos bancos da igreja, talvez essa igreja seja de fato uma igreja saudável. Ao contrário daquela que está cheia. Mas também não significa que toda igreja que tenha poucos membros seja de fato uma igreja saudável. Porque às vezes ela está abaixo do peso, ou abaixo da medida. Está acontecendo alguma coisa. Então é necessário fazer uma avaliação sincera à luz das Escrituras, para que possamos compreender a nossa realidade espiritual. Conhecer o que nós estamos alimentando. Saber que tipo de alimento nós estamos alimentando. Naquela comunidade onde a igreja está cheia, qual tipo de alimento que está sendo oferecido ali para manter aquela comunidade cheia, inchada? Qual tipo de alimento? Qual tipo de alimento está sendo oferecido naquela comunidade que tem poucos membros?